Pessoal! Enfim, vamos comentar a medida provisória 936 que saiu nessa madrugada. É a medida provisória que saiu no 1º de abril, mas que não é mentira. Realmente ela vem com possibilidade de redução de salário. E para isso, eu convidei uma das mulheres que eu mais admiro como advogada. Ela é sensacional, tem um entendimento gigantesco de direito do trabalho, é inteligentíssima, acho que todo mundo que conhece a Deise sabe disso. Grande produtora de artigos, ela tem uma vida ativa na advocacia gigante no Nordeste, no Brasil. Então, para isso que eu pedi a Deise para poder vir trabalhar comigo a medida provisória 936. Gente, realmente, assim, confesso que na hora que ela saiu, eu tava indo dormir. Na hora que eu vi que tinha saído a medida provisória. E eu li, reli algumas vezes e ainda tenho dúvidas. Ainda tem coisa se é ou não constitucional. Mas eu vou deixar isso para discutir na sexta-feira, amanhã, né, com a Renata, que é constitucionalista. Oi, Deise! Olá, querida Graciane. Boa tarde a Que todos. boa tarde, que prazer ter você aqui conversando. Eu falo que é uma das advogadas que eu mais admiro no Brasil, por quem eu tenho um respeito gigantesco e para sanar minhas dúvidas, porque eu li e reli essa medida provisória algumas vezes, tem que ser a Deise, não tem outra pessoa. Eu confesso, Graciane, e colegas que estão aqui me assistindo, que eu também tive um sono conturbado por conta dessa medida provisória. Eu não fiquei tranquila, ainda não estou tranquila, também tenho muitas dúvidas, Graciane. Eu acho que esse momento é um momento de calma, de paciência, também exigido para nós, de fazer uma Uhum, hermenêutica mais, vamos dizer assim, mais sensata, também sopesando o momento, mas sem deixar de fazer as críticas pertinentes e de proteger, é claro, o direito do trabalho e proteger também o emprego e a renda, que eu acho que é o sim, principal objetivo de todos nós. Então, é fazer a gente exatamente. coexistir todo esse universo, tentar suportar o direito do trabalho como fundamento, fazendo com que o emprego e a renda também sejam mantidos, que a gente também favoreça as empresas, fazendo com que os empregos fiquem duradouros. Isso tudo é muito difícil. Sem dúvida, isso é um teste para todos nós. É, Eu não tenho dúvidas que depois disso, nós nos tornamos advogados muito melhores. Né? sim, Advogados, juristas, porque são os momentos de dificuldade que preparam as pessoas. Eu acredito é, nisso. Né? é Então, nesse verdade. espírito que eu tento receber e incorporar essas novidades. E nossa, por isso eu gosto de ouvir Deise. Você pode estar caindo no mundo, a Deise vem com esse sorriso, com essa alegria e fala: não, peraí, vamos entender, vamos fazer aqui o que é possível. E realmente, o que mais me preocupa nesse momento é se as empresas vão conseguir sobreviver. Essa manutenção dos empregos é extremamente grave. E claro, gente, eu estou preocupada com salários, os empregados têm os direitos. Mas se a gente não tem empresa, se a gente não tem o comércio, não tem como ter emprego, né, Daisy? Então, eu acho que é essencial Exatamente. pensarmos nesse ponto. Já vieram me perguntando, mas ela é inconstitucional, não poderia reduzir salário com acordo individual. Gente, primeiro vamos pensar em ter emprego, depois a gente pensa amanhã se é constitucional ou não. Eu acho que o momento agora é crise, é um momento complicado para todo mundo. Nenhuma loja queria fechar, né? E é um momento, Graciane, que eu acho que nós temos um pouco de autorização para tomarmos decisões que podemos repensar depois e que podemos consertar depois também. Nenhuma situação que está prevista, ela é impossível de ser retificada, de ser consertada, de ser melhorada depois. Eu Sim, acredito que os empregadores e os empregados, com o decorrer do tempo, até com a participação mais efetiva do sindicato, podem trazer medidas compensatórias que não puderam ser colocadas nesse momento. Eu acredito nisso. E que as eventuais inconstitucionalidades, eu entendo também que há inconstitucionalidades, tanto na MP 927 quanto na MP 936, mas eu costumo dizer o seguinte, também não adianta a gente querer um remédio que mata o paciente. A gente quer matar a doença, mas matando o paciente. A gente tem o paciente, que são as empresas, as indústrias, o comércio, que já veio de um período muito difícil, muito sangrado, em que não sim. teve apoio governamental de nenhuma forma, e Uhum. estamos indo com eles suportando os empregos.
Então, agora também é hora da outra mão ser estendida, né? Que nós podemos contemporizar esses interesses. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que a medida provisória até demorou. Eu achei estranho o governo ter feito em 2 etapas. Me parece que ele fez um teste para ver se a área trabalhista ia aceitar ou que ia ser uma loucura. Eu acho que aceitou com muitas reservas. Todo mundo desfocou a discussão sobre a 927 e ficou preocupado em discutir o que a 927 não trouxe, que foi a força maior e o fato do príncipe. Exatamente. Todo mundo preocupado com o que a medida provisória não trouxe. Enquanto isso, ninguém está discutindo nada da medida provisória. Isso é que é o perigoso. Eu costumo dizer. Né? A gente está com o olho na boiada, sendo que a raposa está entrando no galinheiro. Então, a gente tem que focar a situação para o que a legislação trouxe de novo. O que a legislação já vem discutindo há anos na jurisprudência e na doutrina, o TST vai saber se posicionar em definitivo. A gente não precisa morrer defendendo força maior nem fato do príncipe, eu costumo dizer isso. Né? A gente tem nossas opiniões, respeito todas, mas eu acho que não é essa a discussão. O empresário tem um custo por dispensar as pessoas. E que, independentemente de ter FGTS, não ter FGTS ou ter aviso, esse custo ele tem um incremento posterior. Se o comércio voltar, ele vai precisar de um empregado novo. E o empregado novo custa muito dinheiro. Até ele ser treinado, até alcançar tudo isso entender qual é o tipo de cliente, tudo. Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né, Deise? Claro, existe a perda de clientela pela mudança dos funcionários, existe a perda de qualidade no serviço ou no atendimento. Tudo isso tem reflexo também dentro da empresa. Então, dispensar, eu tenho certeza, que não passou como primeiro assunto do dia para ninguém. Né? Eu não acredito, pelo menos, nisso. Então, eu acredito que a intenção de todos, até dos empresários, é de manter os empregos e manter suas empresas da forma que puderem, da melhor forma que puderem. Pensando nisso, eu até que olho com bons olhos a MP 936. Acho que ela veio para acalmar um pouco, porque a 927 não trouxe nada do que já existia. Né? Com exceção do banco de horas negativo, né, que não tinha previsão normativa, as outras medidas já existiam na CLT. O que foi flexibilizado foi um prazo, uma forma de pagamento, né? Mas já existia. Formalizou a antecipação de férias, que já tinha gente que já estava concedendo. Isso. Porque, na verdade, já era uma interpretação. Exatamente. Então, eu não vejo tão tormentoso o entendimento da 927. Agora, da 936, eu confesso para você, ela traz só 2 assuntos. Mas a forma que ela foi redigida, né, e aqui já vai minha primeira crítica, é extremamente complicada para quem não é da área jurídica. Veja, a lei ela não é feita para nós advogados, para nós estudiosos. Ela é feita para o povo. Então, exatamente. Se uma pessoa com uma formação comum não consegue ler uma norma e cumpri-la, com que moral, com que argumento nós podemos exigir que ela faça alguma coisa correta? Então, a primeira crítica é essa. É uma lei cheia de vai e não vai, trata de redução onde é suspensão, trata de suspensão onde é redução, trata de suspensão e redução juntos. Trata de cálculo, que aí você vai calcular tanto do seguro-desemprego, sem falar valores, assim, e aí exatamente. É 0,5, é 50, o que é isso, gente? Mas a falta de falar valores, eu tenho uma explicação para essa, por não trazer valores. Eu acho que eu sei por que não trouxe, mas a gente já fala sobre isso. Então, assim, a tecnia em que foi construída a MP é, assim, gritante. Os assuntos estão todos misturados, os dispositivos são confusos, muitas vezes há pequenas diferenças quando se fala, por exemplo, de percentuais. Um é a partir de ou inferior, igual ou inferior. Aí no outro dispositivo vem inferior, mas não igual. Então a gente vai ter uma série de pequenas discussões depois e até de multas trabalhistas por conta da interpretação dessa confusão que eles fizeram. Exatamente. Então, ainda vai ser mais uma penalização que o empregador ainda pode sofrer com essas multas. E também queria aqui deixar bem claro que essa medida provisória, e é o primeiro alerta que eu dou a todos que estão nos ouvindo, Graciane, diferente da medida 927, essa medida provisória deixou claro que a fiscalização é para multar. Se você prestar atenção no dispositivo que fala sobre fiscalização, não vai ter dupla visita e não vai ter
só aquela fiscalização que a gente chama de praxe, né? O fiscal vai, conversa, orienta. Não vai ter essa ação orientadora, nem vai ter a dupla visita. Ou seja, o fiscal vai no teu estabelecimento e vai te multar se ele encontrar qualquer coisa em desacordo. Ponto final. Então, já de pronto, eu já digo para os empresários, quem não tiver cuidado na aplicação da lei, no cumprimento dos requisitos, nos pagamentos, deixar tudo muito claro, e aqui eu chamo a atenção da importância do advogado nesse aspecto, né, não fazer nada de forma amadora nesse momento. Esse momento não é o momento de pensar em achar advogado caro. Caro é não cumprir da forma correta. A multa pode ser muito mais alta. Muito maiores. E o pior de tudo, uma multa multiplicada pelo número de empregados, que a depender do tamanho da empresa, pode ser uma multa altíssima. Sim. Então, eu chamo a atenção primeiro disso, que ela veio diferente da 927. A 927 praticamente calou a boca da fiscalização. Essa abriu a fiscalização. Eu entendo o motivo, né? Porque na 927 nós estávamos falando de dinheiro do empregador, né? Dessa vez nós estamos falando de dinheiro público. É dinheiro público que vai subsidiar pagamentos. Então, nada mais, não poderia esperar outra atitude do legislador que não fosse essa, o cuidado com o dinheiro público. Afinal de contas, vai passar o coronavírus e terão pessoas que terão utilizado da lei de forma correta e por necessidade, e terá muita gente oportunista. Sim. Também nesse balaio. Então, é preciso tomar cuidado, porque o dinheiro público vai sair muito dinheiro público com essa medida. Né? Então, isso terão reflexos para nós depois. Certamente, esse dinheiro do seguro-desemprego, assim como o dinheiro do FGTS, é um dinheiro mais ou menos virtual, que serve para fundamentar vários tipos de pagamento. Vem do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esse dinheiro é um dinheiro que era utilizado para várias coisas, dentre elas, campanhas de saúde e segurança do trabalho. Em algum lugar, esse dinheiro será cortado do orçamento. Então, haverá consequências. Né? Isso não e aí a gente tem que pensar que, como esse dinheiro vai ser um gasto muito alto, as pessoas que utilizarem inadequadamente, isso vai ter reflexo na saúde, na educação, tudo aqui para frente. Exatamente. E a gente não está pensando nisso agora. Né? Exatamente. Bom, vamos comentar algumas possibilidades e aí a gente vai discutindo, que eu acho que eu estou vendo que tem gente que não é da área jurídica, então é importante esclarecer alguns pontos, inclusive, o que a medida provisória 936 está permitindo, ela é para enfrentamento da crise, né, Deise? É para esse momento, realmente, a crise econômica, claro, isso é óbvio, acho que é notório, e aí para isso foi permitida a redução de jornada e a consequente redução salarial, mas o que a Deise já comentou, vai reduzir o salário, mas a gente vai ter um subsídio do seguro-desemprego para uma parte. Mas mesmo assim, gente, é importante a gente ver que vai ter reflexo. O seguro-desemprego, ele tem um teto, que nós vamos comentar. Então, não vai ser o valor. Quem recebe 10 mil não vai continuar recebendo 10 mil reais. Vai haver uma grande diferença. E, além disso, o que a medida provisória trouxe para a gente, e aí eu vou trabalhando aqui, eu peguei aqui para a gente poder ir trabalhando, o que ela traz para a gente no artigo 3º é a possibilidade do pagamento. Deixei cair aqui na Tubira. São as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e é um benefício que vai ser pago, então, para esse plano emergencial de preservação do emprego. Além disso, a medida provisória trouxe a redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Voltamos a trabalhar em suspensão, que veio lá atrás, com aquele artigo 18 da MP 927, que depois foi revogado pela MP 928. Pelo Twitter da história. Exatamente. Muito moderna, por um meio eletrônico, por isso que eu acho que a MP valoriza tanto a comunicação por via eletrônica. Pode ser por Twitter, pode ser por Instagram. Mas então, nessas medidas, são 3 medidas que essa medida provisória traz. E aí, vamos lá. Primeiro, redução de salário e redução de jornada. Já podia ser feito? Podia. Com normas coletivas, acordo e convenção, de acordo com o artigo 7º, inciso 6º lá da Constituição. Mas agora, Deise, dá para fazer com normas, com contratos individuais, direto, entre proprietário, entre empregador e empregado? Olha, eu vou dar a resposta mais honesta que eu posso dar nesse momento. Né? Não sou dona da verdade, não quero aqui convencer ninguém, mas
Eu vou me posicionar de forma muito clara com relação a isso, Graça. Você perguntou direto, eu vou te responder direto também. Não poderia ter sido feito da forma que está. Não porque não poderia vir uma medida provisória e tratar disso. Eu acho que até se poderia. Se o valor reduzido do salário do empregado fosse integralmente complementado pelo governo. Não é isso que está acontecendo. Se nós analisarmos maliciosamente a medida provisória, a gente vai perceber o seguinte: por que é que eles escolheram o valor do seguro-desemprego? Isso não foi aleatório. O valor do seguro-desemprego, primeiro, o máximo seguro-desemprego de parcela que alguém receberá é 1.800 e pouquinhos reais. Então, esse é o teto. Então, se você ganhar 50 mil reais, seu seguro-desemprego vai ser R$ 1.813 e uma fração. Exatamente. E 3 centavos. Então, primeiro, é que a intenção do governo é pagar, no máximo, 70% de R$ 1.813 para o empregado que tiver reduzido até de 25% a 70% do seu salário. Ou seja, vamos colocar aí, né? A primeira regra é as pessoas que ganhem menos que 3.100 e alguma coisa reais. Essas pessoas que ganhem menos que 3.100 e alguma coisa, se elas receberem e teriam direito ao teto do seguro-desemprego, elas receberiam no máximo R$ 1.800 do governo em complementação. Só que se reduzirmos 70% do salário delas, elas vão receber aí a menos R$ 2.100. Então, haverá aí para essas pessoas um hiato de R$ 300. Nós estamos falando de uma perda real, nessa hipótese, de 10% do salário. 10%. Então, onde é que estão esses 10%? O governo não explicou na medida provisória. E também não vai pagar. E quem deverá pagar esses 10%? Esses 10% terão que ser pagos? Olha, sinceramente, Graciane, eu acredito que esse dispositivo vai ser considerado inconstitucional. E que vai ser determinado que as pessoas que tenham aplicado ele devolvam essa diferença que não foi paga ao empregado. E então, aí vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Como eu tenho responsabilidade sobre as orientações que eu dou para meus clientes, e aqui eu também chamo a atenção dos colegas que advogam para a empresa, né, que eu não advogo só para empregado, eu advogo para os dois, mas advogo muito para a empresa. Eu não recomendaria fazer isso se não houver a complementação do salário do empregado. Eu complementaria. Por quê? Porque eu acho que isso é um passivo que haverá depois. E aqui eu chamo a atenção que a medida pode... A gente está falando do primeiro escalão. As pessoas que ganham até R$3.000. A gente está falando aí de, sei lá, 70% a 80% da população que tem um emprego formalizado. Ou mais. Que a maioria das pessoas do nosso país, infelizmente, lamentavelmente, tristemente, ganham até 2 salários mínimos. A grande maioria da população. Então, a gente vai ter aí uma perda real. Mais uma vez, eu pergunto agora a vocês que estão me ouvindo e também, Graciane, a você. De fato, quem é que está sofrendo com essa medida? Eu só estou vendo uma pessoa que não teve benefício nenhum, o trabalhador. O trabalhador. Porque, em que pese o governo ter complementado com o seguro-desemprego, dado uma parte de volta para ele, ele vai ter uma parte que ele vai perder. Quem não vai perder, as hipóteses de não perder, são de salários bem menores. Aqui eu chamo a atenção que quanto mais a pessoa ganha, mais ela precisa desse dinheiro todo. Porque ela compromete a renda dela, ela tem um estilo de vida muito mais caro e é muito mais difícil que as outras pessoas a ajudem. E normalmente ela vai ter empregados que ela vai ter que continuar pagando. Exatamente. Então, aqui eu chamo a atenção que o governo fez isso. Eu vou diminuir 70% do seu salário, mas eu vou te dar 70% de seguro-desemprego para criar uma falsa equivalência. Essa equivalência não existe na prática. Porque o valor do seguro-desemprego não é o valor do salário do empregado. Ele está limitado a R$ 1.800. Sendo que, em muitos casos, nem mesmo R$ 1.800 será o valor. Né? Para quem ganha valores inferiores, por exemplo, até uma média salarial de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.599,61, a pessoa vai ganhar o salário médio dela vezes 0,8. Ou seja, 80% do salário dela que vai ser o seguro-desemprego dela. Então, a gente está aí com desprestígio, uma desvalorização do trabalhador. O governo deveria ter assumido integralmente essa diferença salarial para que não houvesse discussão sobre a constitucionalidade desse dispositivo.
Porque aí nós não estaremos falando de redução salarial, nós estaremos falando de repartição de responsabilidade salarial, o que é totalmente diferente. Exatamente. Por que é inconstitucional? Porque aqui estamos reduzindo. Aqui não estamos mantendo o salário. Então, eu entendo que a redução ela permanece inconstitucional da forma que está e só acho seguro o empregador adotar essa redução se ele averiguar se o empregado ficará com o mesmo salário. Se o empregado não ficar com o mesmo salário, eu sugiro que o empregador complemente o valor para se alcançar o salário integral. Porque aí eu não vejo nem causa de pedir para o empregado. Qual é a causa de pedir dele, se ele não teve prejuízo financeiro? Se ele manteve. Nenhuma. E se for feito com norma coletiva? Aí, bom, se for feito com norma coletiva, o salário vai ser reduzido proporcionalmente à jornada dele e ele não vai ter perda, teoricamente, nenhuma. Por quê? Porque ele efetivamente vai receber proporcional à jornada reduzida, o que não vai acontecer na redução proposta pela MP 936. Então, com o sindicato pode, por quê? Porque vai ser justo, equilibrado. O que ele diminui de trabalho, ele diminui de salário. Com a MP, o que ele vai diminuir de salário e de jornada, ele não vai completar, não vai ser completado pelo governo. Pelo menos para a grande maioria dos exemplos. Exatamente. É claro que tem exemplos que isso está ok. Então, eu diria que é inconstitucional desde que o empregado fique com prejuízo real no salário. Tá? Então, bom, eu acho... Pessoal, aí vocês podem até perguntando aqui, a Lúcia perguntou sobre suspensão, a gente comenta daqui a pouquinho sobre a suspensão. Primeiro vamos focar então na redução salarial, para a gente entender o que a MP trouxe foi reduz a jornada, reduz então o salário. E aí o valor da redução do salário, o governo se propõe então a pagar uma parte do seguro-desemprego, que não, que a Deise comentou, não vai ser o valor integral, vai depender de qual é a faixa, então haverá a perda salarial. E isso a MP trouxe possibilidade, em alguns casos, fazer com um acordo individual, direto do empregado e empregador. Que é o que a gente está comentando, que é difícil, que pode ser que lá na frente seja declarado inconstitucionalidade, e aí tenha que pagar todo esse valor. Então, cuidado, gente, porque é um risco gigantesco. Principalmente a gente que advoga para a empresa, é muito complicado você assinar um parecer permitindo isso, e depois pode ser que seja anulado aí todo esse propósito da gente de redução. Bom, Deise, a outra parte, a medida provisória fala... Um ponto. Eu só acho que um ponto que a gente deve falar. A formalidade exigida foi só o acordo por escrito. Mas eu chamo a atenção, esse acordo por escrito e o empregador não pagar esse salário reduzido, ele tem que informar o Ministério da Economia em 10 dias e tem que informar o Sindicato dos Empregados também em 10 dias. Então, cuidado, quem começa a ler medida provisória acha que só tem que avisar o Ministério da Economia. Cuidado, gente, no final da medida provisória tem a pegadinha. Tem que notificar, avisar, oficiar o sindicato dos trabalhadores de que houve a redução salarial, de que houve a suspensão também do contrato. Então, essas duas coisas têm que ser avisadas tanto ao Ministério da Economia, que vai lançar as regras de como esse aviso vai ser feito, que não estão na MP, mas uma coisa também capenga, né? Em vez de lançar uma coisa inteira, lançou uma coisa pela metade. Então, nem sequer tem como comunicar ainda. Então, exatamente, vai ter que vir ainda a regulamentação, gente, falando como vai ser comunicado. Se é por um telefone, que meio que a gente vai utilizar. Provavelmente, se o governo for um pouquinho inteligente, ele vai usar o E-Social. Se ele for um pouquinho inteligente, né? Vamos esperar que ele tenha essa sagacidade de visualizar que ele criou isso para essa finalidade, inclusive. Né? No E-Social não é só um formulário. Né? É bom tratar disso também. Então, se o governo for inteligente, ele vai aproveitar essa estrutura, não vai criar mais burocracia, basta que você insira isso no E-Social, uma lacuna, uma rubrica a mais, e resolve esse problema. Né? Eu vejo muita facilidade para resolver se houver vontade política. E o aviso ao sindicato, como você faria, Deise? O aviso ao sindicato, primeiro, eu chamo a atenção que eu já li avisos ao sindicato que são verdadeiras convocações para ações judiciais. Quando nós nos comunicamos com o sindicato, a gente deve guardar um respeito e uma consideração. Porque o sindicato, por mais que tenha interesses divergentes da empresa, ele não deve ser visto como adversário. Ele apenas é alguém que tem interesses diferentes, que podemos, com diálogo, com paciência e com a articulação de ideias, chegar num consenso. Então,
Então, notificar o sindicato e já convocá-lo também para discutir sobre as medidas adotadas. Eu acho que essa medida é a mais equilibrada de todas. Eu assisti hoje uma live da professora Vólia Bonfim, que eu acho também que é uma mulher fantástica, Sensacional. inteligentíssima, e o professor José Della Grave, que também é um professor maravilhoso, os dois, aí sim, um verdadeiro diálogo de titãs, né? Eu não tenho nível nem para discutir nada aqui, eu estou aqui de ousada que sou. Né? Mas você teria um nível para estar com Não, eles, você né? que tem, nossa. Mas eles estão Mas Della debatendo Grave e Vólia realmente... e ambos, né, são advogados hoje, né? E ambos defenderam, ambos concordaram que entendem inconstitucional as duas coisas, tanto a redução quanto a suspensão. Então, eu imagino, meu Deus, se as pessoas que nós lemos, né, desde os bancos das faculdades, já estão falando de inconstitucionalidade, a gente vai ter um maluco assim de pensar que isso não está certo da forma que foi posto, né? Mas isso não significa também que a empresa não possa fazer, desde que ela tome algumas cautelas. Eu costumo dizer que a lei, ela nunca é tão nociva se a gente tem a cautela de adequá-la às situações e de tentar moldá-la conforme a Constituição. Né? Lembro aqui, Graça, só para encerrar minha participação aí na redução, se você der uma olhadinha no TST, o TST rechaça toda tentativa de redução salarial que não venha do sindicato. Sim. Porém, ele só aceita redução salarial em acordo individual se ela tiver sido pedida pelo empregado e de forma que o empregado não se prejudique. Por exemplo, uma empregada gestante que quer reduzir sua jornada para poder cuidar do seu filho, ou alguém que quer fazer um curso superior e quer fazer um outro curso em horário de trabalho e quer reduzir para poder se dedicar a essa atividade, ou um empregado que abre sua própria empresa. Enfim, há essa possibilidade, mas isso é só quando o empregado solicita ao empregador. Fica clara a vontade do empregado. Dele. Exatamente. Não é para um acordo feito partindo do empregador e do interesse dele. Então aqui a gente tem um acordo lesivo, e que não parte do empregado, que a gente aceita pelo momento, mas que nós podemos discutir em forma de atenuar alguns efeitos desse tipo de acordo. Então, com relação à redução de salários, eu queria chamar a atenção só para esses dois pontos, que é a notificação do sindicato e a posição do TST sobre a redução salarial. Tá? E aproveitando, eu vou até então salientar, já que você comentou dos prazos de 10 dias para avisar o Ministério da Economia e os 10 dias do sindicato, depois ainda, para poder receber o seguro-desemprego, ele não vai gastar lá praticamente 30 dias. Então, não vai receber amanhã o seguro-desemprego. Não vai ser tão rápido assim. E sendo bem assim, crua na notícia, os empregados não estão conseguindo sacar o seguro-desemprego que foram demitidos em março. Nós estamos em abril. As pessoas dispensadas em março não estão conseguindo sacar o seguro-desemprego. Então, como é que essas pessoas agora de salário reduzido sacarão em 30 dias? Eu não entendo como o governo vai fazer essa mágica de resolver o passivo que ele deixou por causa das agências bancárias, desse funcionamento mitigado e ainda abraçar mais esse pagamento. Então, eu vejo que esse prazo de 30 dias não vai ser cumprido, eu duvido. Exatamente. Mas não vai ter sanção porque a gente está falando da União, né? Para eles não vai ter sanção, mas lembra que para as empresas a gente pode ter um grande risco, hein? Bom, eu vou então ler os comentários antes de a gente passar aqui para as outras que eu fui fazendo as anotações. A Lúcia então perguntou se haverá contrapartida do empregador ou utilizar a suspensão do contrato para os empregados. Vamos então comentar da suspensão para a gente até acabar um pouquinho com o mistério, gente. Só lembrando, uma hipótese foi, então, a redução e a outra hipótese é a suspensão. A suspensão do contrato de trabalho é quando não há o trabalho, mas também não há os salários. E aí, nas hipóteses de suspensão, a MP trouxe hipótese, eu vou deixar a Deise comentar mais, mas ela tem aí algumas artimanhas. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né? Suspensão significa não receber. Então, é uma situação muito, muito séria e que a medida provisória também não se preocupou em resolver para o empregado esse salário que ele não receberá. O benefício de natureza emergencial que ele colocou não ficou claro como é que o empregado, se o empregado vai ter acesso a ele, como. Só foi estabelecido algum tipo de benefício se o empregado de contrato suspenso, Graciane, for dispensado sem justa causa, né, durante o período que ele teria de garantia de emprego, que a gente também pode discutir aqui. É uma garantia de emprego engraçada. Eu nunca vi na legislação
se garantir emprego, dizendo logo em seguida que a pessoa pode ser dispensada sem motivo. Né? Então, a garantia que meio complicada. Né? Que normalmente, se era uma garantia, receberia todos os salários devidos naquele período. E na MP exatamente. não é assim. Com exceção da suspensão, né? Que é 100% receberia aí alguma coisa. Mas não ficou claro isso. E me parece que a pessoa vai ficar dependendo da vontade do empregador lhe dar algum tipo de auxílio financeiro. Pelo menos foi até onde, na controvérsia da leitura, eu consegui compreender. Eu não visualizei pagamento nenhum para a pessoa de contrato suspenso, tá? Salvo o melhor juízo aí. Se vocês visualizaram, me indiquem. Mas até o momento que eu fiz a leitura, eu não visualizei nenhuma contrapartida do governo para essas pessoas. A não ser que o governo esteja entendendo que essas pessoas terão direito, também não disse, àquele benefício das 3 parcelas de R$600, que saiu também. Então, essas pessoas ficaram numa situação delicadíssima. Vão ficar de contrato suspenso, tudo bem, até 60 dias. Na CLT, né, tinha já a previsão de suspensão para curso ou qualificação profissional, mas de 2 a 5 meses, salvo engano, né? Exatamente. Poderia até ser prorrogada, mas isso só com a concordância do sindicato e se com o empregado concordasse também. Ou seja, o empregado podia se recusar. Teoricamente, o empregado também pode se recusar à suspensão do contrato dele na medida 936, uma vez que ele precisa fazer acordo individual. Então, se o empregado disser, não vou assinar, eu não vejo como a empresa pode suspender o contrato dele. Eu não vejo como. E aí, se o empregado disser, eu não aceito redução salarial, eu não vejo como a empresa poderá reduzir também. Mas eu acho muito difícil que o empregado temeroso do momento e do futuro fará qualquer tipo de oposição a qualquer medida que garanta pelo menos o mínimo para ele poder sobreviver. Então, nessa situação... Aqui no artigo 8º, fala o seguinte: durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. E aí, ele vem falando que a suspensão será pactuada por acordo individual, escrito entre empregado e empregador. E aí que vai ser enviado para o empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Para o empregado ver se aceita ou não, quais são aquelas condições, para ele pensar. Lembrando que ele corre o risco gigantesco, como a Deise falou. Ele está temeroso. Vai falar que não vai aceitar a suspensão nesse momento? E aí, durante a suspensão, gente, o artigo 8º da MP traz que essa pessoa vai ter direito aos benefícios que forem concedidos pelo empregador aos empregados, que depois a gente discute que benefícios são esses. Eu já sei quais são. E fica autorizado a recolher para o INSS, para o regime de previdência social, na qualidade de seguro facultativo, porque na suspensão a empresa não vai estar pagando nada para o empregado, nesse caso. E aí vai ser depois restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contada a cessação da calamidade, aí voltou, situação normal, volta. Só que aí, gente, é engraçado porque o artigo 16 da própria MP, ele vem falando também em suspensão, mas vem falando que o tempo máximo de redução proporcional de jornada de salário e de suspensão temporária do contrato, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitados o artigo 8º. E aí eu vi até a Vólia comentando, mas será que aqui não está falando diferente, não está divergente? Um fala 60, o outro fala 90. O entendimento é que esses 90 somente se fossem normas coletivas, né? E também se fossem redução. Pelo menos esse foi o entendimento da Vólia, que aí eu estou trazendo aqui, porque realmente eu fiquei, é 60 para todo mundo, é 90. E aí, nesse período, receberia o seguro-desemprego, certo? Então, isso não está dito claramente. Não ficou dito. Então, assim, eu não sei se não ficou dito porque não foi concedido, ou eu não sei se não ficou dito porque realmente não vai ganhar nada e é isso. Então, a gente está numa situação muito delicada. Até para suspender, o empregador fica na dúvida. Se não era para... botasse claramente, não receberá salário no período, sendo mantido apenas os benefícios que os outros empregados receberem. O que é um benefício? É um vale-alimentação, se houver, um ticket de alimentação. Agora, nem um vale-transporte o empregado terá, porque como ele está em casa,
Então, O eu vale vejo. alimentação, então, na sua visão, continua recebendo, mesmo Então, durante a sim, suspensão. sim, por conta dessa previsão de que as vantagens, os benefícios deverão ser mantidos. E tudo que isso não é salário. Então, isso só pode ser entendido como vantagem outra, benefício outro que não salarial. Então, Sim. eu entendo que seria isso. Mas, veja bem, a esmagadora maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de benefício. Quem ganha aí até 3 mil reais, dificilmente vai ter ticket de alimentação, vai ter vale alimentação, vai ter auxílio combustível, ou Plano de alguma coisa saúde está desses vales. mantido, pelo menos? O plano de saúde está mantido, porque já era mantido, inclusive, nas suspensões em geral, né? E nas Uhum. interrupções do contrato de trabalho. Plano de Sim. saúde, plano odontológico, mas assim, e a pessoa vai colocar o que na mesa? Ela vai pagar as contas dela como? Veja, ela está dependendo do empregador fazer um acordo com ela para dar a ela alguma ajuda financeira. Bolsa, que não tem natureza salarial, que não vai ter incidência nenhuma, não conta para FGTS, não tem FGTS, não tem INSS. E o pior, ele está na pior situação de todas, até mesmo desprotegido do ponto de vista previdenciário. Veja, enquanto dura a suspensão, não conta como tempo de serviço, ele não estará contribuindo para a Previdência, ou seja, se estiver contando alguma carência para um auxílio-doença, para alguma coisa, ele estará prejudicado. E ele ainda vai amargar, ter que contribuir como contribuinte facultativo. Ou seja, ele vai ter que ir lá na Previdência, tirar aquele carnezinho de contribuição do século passado na internet, sei lá, e vai ter que ele, do bolso dele, agora repito, que bolso, se ele não tem salário? Ele vai ter que tirar do dinheiro da família dele, ou da esposa, ou de quem for. Tomara que a esposa não tenha contrato suspenso também, né? Porque imagine numa residência, marido, esposa, 2 filhos, os 2 de contrato suspenso. Eu só consigo imaginar pior do que isso se eles pegassem coronavírus. Então, é uma verdade. situação, ainda no risco de pegar uma doença como essa, sem carência, viu? Sem auxílio-doença, porque você não contribuiu. É verdade. Então, a gente está numa situação absurda, na minha opinião. A situação de suspensão assim, quando a medida provisória começa falando que ela quer preservar a situação social, quer visualizar, reduzir o impacto social, francamente, quem reduzir o impacto social, colocando a pessoa em casa, sem salário, com a obrigação de fazer um curso online, sem R$1 de contrapartida garantido, sem previdência social, sem FGTS, eu não entendo como esse impacto social foi diminuído. Eu não consigo visualizar em nada esse impacto. Veja, Graça, lá no artigo A suspensão, ela é da CLT, muito forte para mas qualquer se você ler com gente. atenção, lá no artigo 476A, que fala da suspensão por curso profissionalizante ou programa de profissional, fala que ao final da suspensão, quando o empregado voltar, ele vai fazer jus a 100% da última remuneração que ele recebeu antes da suspensão contratual. Ou seja, o cara sai para fazer um curso, tudo bem, ele não vai receber. Ele vai receber bolsa pelo acordo ou convenção coletiva que tiver sido feito. Provavelmente teria bolsa, porque o sindicato não faz esse tipo de acordo sem bolsa. Sem bolsa. E ainda quando ele voltasse, teria uma remuneração 100% garantida. Agora ele vai para o curso, não tem garantia de bolsa nenhuma, não tem nenhum tipo de contraprestação fixada na norma e volta sem garantia de receber um centavo. Então, eu não vejo, eu acho que o governo ficou preocupado em segurar a constitucionalidade da redução salarial e ele cobriu a cabeça, tentou cobrir a cabeça, não conseguiu, porque o lençol é pequeno, descobriu os pés e a cabeça. Então, ele tentou trazer de novo, gente. Já tinha trazido na MP 927. A mesma coisa apresentada com uma roupa diferente. Um pouquinho Vocês não gostaram diferente da roupa anterior? Deixa eu vestir aqui, deixa eu colocar um chapéu para ver se passa. Então, vamos tentar mais uma vez, né? Mais uma vez. Aí eu pergunto, né? Nem sequer se exige que esse curso fornecido seja de fato valioso para o empregado. Se ele tivesse dito pelo menos que seria uma pós-graduação ou MBA, eu ficaria calada. Mas peraí, bota num curso de 5ª categoria, às vezes até num curso gratuito, que já existe na internet. Sim. E o empregado fica sem salário. Que não tem pertinência nenhuma com a atuação do empregado, às vezes. Tudo bem que eu acho que a pertinência ela deve existir, deve ser exigida, porque era exigida antes para o acordo de convenção coletiva, pelo menos no que tange a fiscalização. Mas agora nós estamos diante de uma qualificação que o empregado não quer no momento que ele não está precisando
e que não vai agregar nada à vida profissional dele, provavelmente. Então, pelo menos, se eu fosse legislador, eu garanto a você que teria garantido, no mínimo, uma pós-graduação lato sensu, ou pelo menos um supletivo para aqueles que não têm nem segundo grau completo, como é muito, muito, muito fácil encontrar entre os brasileiros que ganham aí até um salário mínimo. Então, se poderia ter colocado várias alternativas de qualificação profissional efetivas para o trabalhador, então até mesmo o governo criado uma plataforma. Se tem dinheiro, a plataforma do Senai, do Sebrae, do SESC, da Rede S, que é governamental, poderia ter fornecido esses cursos efetivamente favoráveis, efetivamente vantajosos ao empregado, pelo menos isso nesse período. Mas não houve essa preocupação. Eu senti que a MP se preocupou muito com a redução salarial. Veja que os dispositivos são muitos. Agora, com a suspensão, foi aquele, deixa aí do jeito que está. Então, eu vejo com muita reserva, acho que não é inconstitucional a suspensão, pode ser criado por lei, né? Eu não sei se pode ser criado por lei, qualquer lei. A minha opinião é que seria lei que cria direito de trabalho, né, só competência da União, e para ter o status da CLT e alterar o texto da CLT, ainda que provisoriamente, deveria ter pelo menos o mesmo status que a CLT. Lei de natureza federal. Né? Mas aí vai ser uma discussão para os constitucionalistas aí. Mas eu entendo que não é ilegal, mas certamente isso não tem um conteúdo material adequado com a Constituição. A gente pode não ter uma inconstitucionalidade formal, mas eu vejo inconstitucionalidades materiais grandes nesse tipo de previsão da forma que ela foi posta. Isso é agressivo aos direitos sociais, agressivo ao direito, até o direito de manutenção do emprego. Esse direito existe, né? Então, ele está sendo aí aviltado nessas condições. Não é qualquer emprego que interessa aos trabalhadores. A gente tem que garantir empregos dignos. Isso não traz dignidade. Isso é aviltante. Isso é desrespeitoso. Isso é... Assim, eu poderia aqui usar até palavras muito mais agressivas para tratar. Eu acredito que só uma pessoa absolutamente desesperada e absolutamente inviabilizada de pagar ao seu empregado faria algo com o seu trabalhador dessa forma. Né? A gente não está na Revolução Industrial em que as pessoas são vistas como coisa, pelo menos eu quero entender assim. Né, Graça? Então, eu vejo a suspensão realmente problemática, mas não inconstitucional do ponto de vista formal. Beleza. A redução, eu vejo inconstitucionalidade formal e material, as duas. Em alguns pontos. Em alguns pontos. Com aquelas ressalvas que eu disse para você. Sim. E a Valéria pergunta aqui, Deise, como fica a redução para empregados com salário acima de 3.500 e para empresas com faturamento acima de 4 milhões? Aí vem uma das coisas que a MP, eu não sei se passou desapercebido, o que aconteceu, ou se isso foi intencional, porque eles colocam valores de salários e aí vem colocando, olha, se for até 3 mil, pode ter tal redução. Acima de 2 vezes o teto, mas vai poder... E aí, quem fica nesse meio, que é o caso que a Valéria está perguntando? Como que vai ser essa redução? Aí vamos explicar, vou deixar você falar mais, mas como que é essa redução e como que pode ser nos índices? Veja bem, a construção também não foi muito feliz, Valéria. Eu acho que a sua dificuldade também é uma dificuldade que a gente compartilha. Né? O texto realmente criou um hiato. Né? Você tem as pessoas até 3.100 e pouquinho, tem as pessoas acima de 12 mil reais, que são 2 vezes o teto da Previdência Social. Exatamente. E tem entre 3 mil alguma coisa e em 12 mil. E aí? O próprio texto diz, mais adiante um pouquinho, se você ler, que essas pessoas só poderão fazer por acordo e convenção coletiva. Agora, aí eu pergunto, mais uma inconstitucionalidade. Você tratar empregados normativamente de forma diferente apenas pelo valor do salário que recebem, um merece a proteção do sindicato e o outro não. Veja, o muito pobre e o muito rico não precisa do sindicato. O meio termo é que precisa, nem sentido isso faz. Né? Então, não padece de sentido lógico. Me parece que eu acho que eles esqueceram, na verdade, de colocar mais um inciso ali e ficou a bagunça, naquela pressa de fechar para poder publicar. Né? Não é à toa que foi publicado no dia 1º de abril, né? Eu costumo dizer que é o dia da mentira, que nem o trabalhador pode acreditar numa coisa dessa, né? Mas, enfim.
eu vejo, tem essa solução na nossa legislação, mas não existe realmente, doutora Lúcia. Lúcia Barreto, grande advogada em Sergipe, minha colega está falando, não existe isonomia, é verdade. Como é que eu posso exigir para uns acordo de convenção coletiva e para outros acordo individual? Isso não tem qualquer padrão normativo que se sustente, né? Numa coisa dessa. Com relação ao valor, a empresa ficou limitado, né? Só pode fazer redução salarial a empresa que tiver um lucro bruto de até 4.800.000, se ela estiver no regime tributário o regime tributário, esqueci agora o nome, não é lucro presumido, não, lucro real. Lucro real. Só se ela estiver no lucro real. Então, são 2 requisitos. Ela tem que ter um lucro bruto anual, ano calendário 2019, até 4.800.000, e tem que estar no lucro real. Aí ela não pode utilizar-se dessas medidas. Aí eu digo, com base em quê? Por que não? O legislador não explicou, eu achei uma exclusão assim, até discriminatória. Eu acho que as empresas têm até base jurídica para questionar judicialmente, até obter liminares ou mandados de segurança, para que elas possam utilizar a lei. Porque se elas são empregadores, a faixa tributária e a faixa de renda nunca foi requisito para a utilização de legislação, né? Isso não existe. Então, realmente é um ponto questionável, acho que a favor das empresas que estão nessa situação. E também falo o seguinte, lucro bruto não quer dizer nada. A gente tem atividade empresarial, Graça, que tem um lucro líquido ou bruto, o que você quiser, em torno de 70%. O produto tem um valor pequeno de produção ou serviço, mas o lucro é altíssimo. Temos pessoas que têm lucro bruto de 4.600.000. Vamos botar 4 milhões e meio. Mas é bruto, 4 né? milhões, tem gente que tem lucro de 4 milhões e tem gente que vai ter lucro de 50 mil. Exatamente. Então, às vezes demanda muito mais funcionário, exatamente. são atividades. Então, Exatamente. foi uma medida, essa de pegar pela receita, eu achei algo extremamente perigoso. Isso, se fosse infeliz. pegar, não, vamos só pelo lucro, era uma coisa, mas ir pela receita não significa nada, né, Deise? Assim, pra gente. Talvez o governo que tenha querido dizer, eu acredito que tenha sido isso. Olha, quem ganha mais de 4.800.000 no ano de receita, não precisa reduzir o salário. Então, vocês não vão reduzir. Mas veja, se ele quis dizer isso, ele deveria ter colocado na legislação que socialmente ele não entende aceitável que o empresário que tenha um lucro bruto acima desse valor faça uso de medidas lesivas ao empregado. Ele poderia ter justificado, e aí eu acho que ele teria mais respaldo até para manter esse limite. Mas da forma que ele colocou, eu não vejo como isso pode ser mantido judicialmente. Se eu fosse advogado de uma empresa que tivesse tido esse lucro bruto, eu já tinha entrado com mandado de segurança hoje de manhã. Porque eu acho que ofende direito líquido e certo. O legislador ele tem os limites dele também. Ele não pode legislar loucamente, como eles estão querendo fazer. Então, é bastante complicado, né? Então, eu vejo isso. As grandes empresas não vão poder se utilizar dessa medida. E empresas de médio porte, mas que tenham lucro menor, também serão prejudicadas. Então, acho que foi bastante infeliz a colocação, mal pensada, né? E acho que desnecessária. Podia ter deixado para todo tipo de empresário. Sim. Usar a isonomia. Usar a isonomia. Sim. Bom, a Cleide pergunta se vou fazer um vídeo sobre a medida. Eu vou, mas eu realmente confesso que eu quis pensar, Deise. Eu parei e falei, peraí, não dá. Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Então foi por isso que eu não fiz vídeo. Primeiro, eu quis amadurecer aqui algumas ideias em cima da MP. E a Thaís Molinari pergunta se para os trabalhadores não sindicalizados, se já pode ser aplicado de imediato pelos empregadores. No caso de garçons, por exemplo. Não, veja bem, a medida já prevê acordo individual, tanto para redução quanto para a suspensão contratual. Então, já poderia ser aplicado nos garçons, independentemente do sindicato, né? Mas onde não há sindicato, eu lembro a todos que a gente tem um escalonamento. Tem que não existir sindicato, nem federação, nem confederação. Quando não existe federação nem confederação, você está autorizado a negociar com um grupo de empregados. Até por WhatsApp isso é possível fazer. Não é assim, o sindicato, chamei o sindicato não quer autorizar a suspensão contratual. Então eu vou negociar com os trabalhadores. Gente, não é isso que faz uma convenção, acordo coletivo. Cuidado.
eu infelizmente, né, com todo respeito à opinião divergente dos colegas, não é o momento da gente passar por cima de tudo. A gente tem uma legislação que existe e é válida, a consolidação das leis do trabalho, e tudo que não está tratado na MP deve ser orientado pela CLT. Veja, são essas MPs e leis posteriores delas derivadas que vão sumir. A CLT vai continuar. Então, isso não é uma alteração na CLT, isso não é uma mudança permanente no direito do trabalho, isso é provisório, vai acabar assim que o decreto de calamidade for retirado, ou suspenso, ou interrompido, ou finalizado. Então, finalizou o decreto de calamidade, 2 dias depois, é como se essas leis nunca tivessem existido, salvo para situações que elas regularam de agora. Volta a CLT em tudo. Então, não vamos enlouquecer e passar por cima de tudo, porque tem medida provisória. Cuidado com quem está orientando seus clientes, porque eu vi algumas pessoas falando, que eu assisti várias lives, vi vários comentários, dizendo assim, não, se o sindicato não quiser, você chama um grupo de trabalhadores. Eu falei, não é assim. Primeiro, o sindicato é obrigado a negociar, não a concordar com as condições que você quer. São 2 coisas diferentes. Então, você só pode ir para a federação e para a confederação quando o sindicato se nega a negociar. Não é quando ele nega fazer acordo ou convenção coletiva. Então, vamos ter calma, cautela e cuidado para não cometermos falhas jurídicas graves que prejudicarão o nosso cliente posteriormente. Né? Então, você correr agora e fazer um acordo ou convenção coletiva com um grupo de empregados, tendo sindicato, tendo confederação e federação, sem qualquer previsão, você está criando um instrumento normativo inválido, que será derrubado na primeira reclamatória. Então, tem que ter bastante cautela nesse momento, tá? É verdade. A Gramados Gonçalves pergunta se a redução do salário vem acompanhada de redução de jornada, se então não haveria enriquecimento ilícito, o trabalhador continuar a ganhar o valor integral, ainda que subsidiado pelo governo. O que eu acho que ela perguntou, mas peraí, ele está trabalhando menos, ele tem que continuar ganhando mesmo tanto? Não. Veja bem, aqui não estamos falando que o empregado vai ter direito a receber 100% trabalhando menos. Não é isso. Não é isso. O problema é, vamos lá, o cara vai reduzir 50% do trabalho. Ele vai reduzir 50% do salário, certo? Ok. Esse 50% que ele tem direito de receber, ele já está trabalhando para ter o direito. Aí vem o problema dessa medida provisória. E os outros 50%, né? Porque ele não vai receber inteiro esse valor. Ele vai receber de acordo com o seguro-desemprego. A depender do salário dele, ele não irá alcançar os 50% integrais. Isso é uma questão matemática. Parece que ele vai, em alguns momentos vai ser perfeito? Vai. Pode existir até situações em que o empregado receba um pouquinho mais. Mas isso não será a regra. A regra para quem recebe acima de 2 salários é ter alguma perda sim. Eu estou falando isso porque é uma questão matemática, não é uma questão da norma em si, é uma questão dos valores que a gente está discutindo. Né? O teto do seguro-desemprego, a colega que perguntou, é R$1.800 e poucos reais. Então, se ele tiver uma perda superior a esse valor, ele vai perder. Sim. Então, assim, é um momento que ele vai ter de fragilidade. Lembrem-se, todos nós estamos precisando de mais dinheiro. Tudo subiu. Tudo subiu. Quem foi ao supermercado, quem precisou de atendimento médico ou de qualquer outro tipo de serviço nessa época, deve ter percebido que tudo subiu. E se tudo subiu para nós, que somos de classe média, que estamos numa posição totalmente vantajosa na sociedade, que muitos de nós fazemos parte dos 5% mais ricos do país. Nosso país é tão pobre que, infelizmente, quem ganha acima de R$10.000 está no topo da nossa sociedade. Então, nós não somos parâmetro com nossas poupanças, com nossas aplicações, com nossos imóveis, com nossos carros. Eu estou falando de pessoas que talvez nunca tenham um carro na vida, ou que talvez nunca andem num carro, que talvez nunca morem numa casa própria, que não tem poupança, que o que elas ganham hoje é o suficiente para pagar as contas delas e sustentar seus filhos. Então, nós temos que ter um olhar, não pensando nas pessoas com mais condição, mas pensando no que isso vai afetar as pessoas com baixíssimas condições de vida. Então, são essas pessoas que eu estou aqui
chamando a atenção que a perda é real. Né? Uma pessoa que ganha menos R$ 50 de um salário mínimo, ela fatalmente vai tirar alguma coisa do carrinho do supermercado, pode não conseguir pagar uma conta dela de luz, de água. Tudo bem, nesse momento estão suspensas, mas suspenso não é perdoado. Essa conta existirá para essa pessoa no futuro. E uma conta muito maior do que o normal, porque ela está em casa, como todos nós. Então, a gente precisa também ter uma noção de que o Estado, o dinheiro do Estado, é para o bem comum. E o bem comum, nesse momento, é manter as empresas e manter as pessoas. Então, manter as empresas, ok, conseguimos. E manter as pessoas. Então, essas duas preocupações têm que ser igualmente pesadas. Né? Então, o governo, na minha opinião, fez menos do que devia. Está devendo socialmente ainda uma complementação disso. Acho que foi pouco. E acho que nós devemos lutar para que as condições melhorem. O governo pode fazer melhor. Fundo partidário está aí. Para quê fundo partidário? Tem televisão pública. Façam propaganda na TV. Não precisamos de fundo partidário. Temos aí verbas de gabinete, inúmeros assessores. Esse é o momento do governo, na minha opinião, ter cortado na cara. Também reduzido. E aqui eu digo a vocês que eu falo com bastante tranquilidade, porque não tenho nenhuma simpatia nem aos governos anteriores, nem ao atual. Eu detesto igualmente ambos. Então, acredito que a gente está herdando aí uma dívida péssima e agora uma gestão pior, muito pior. Então, a gente tem que exigir realmente, exigir pelos mais pobres. É nosso dever, porque temos condição melhor de brigar por aqueles que não têm condição nenhuma. Eles não têm voz. Então, se nós não nos levantarmos, eles serão sempre os responsáveis por pagar a conta. Então, vamos também aí ter essa crítica. Espero que todos vocês aí estejam unidos nesse pensamento e que a gente possa melhorar essa situação com a nossa indignação, expondo nossos pensamentos. E estamos abertos a críticas também. Não só com a voz mesmo. Acho que só união e voz que pode fazer a gente conseguir mudar alguma coisa nessa realidade, né, Deise? Se cada um for para um lado, não vai ter como a gente continuar. Bom, o Instagram vai encerrar nossa live pelo tempo. É verdade. Eu falo que eu gosto tanto de escutar a Deise, que Deise, já te convido, te intimo para a gente poder fazer uma outra. A gente juntas, entrar amiga. mais em alguns pontos e hoje a gente faz, ou amanhã ou segunda-feira, para a gente poder trazer mais esclarecimentos. Eu acho que a gente vai precisar discutir muita coisa aqui, então vamos acompanhar o que vai acontecer nesses dias. E aí vamos fazer ou amanhã ou a gente faz segunda-feira, para a gente poder trazer isso mais pro pessoal. Foi muito bom, eu vi um tanto de mensagem, falei, mas essa pergunta também é bacana. Vi colegas meus que eu não vi há anos aqui, que chegaram aqui, a Niel, que é um amigão meu, gente que não é do direito participando, então foi muito bacana. Queria te agradecer e agradecer todo mundo que participou com a gente. Obrigada. Que eu vi quem entrou, ficou e foi participando. Falei, realmente te ouvi, Deise, é muito bom. Obrigada. Ela é gostoso para mim aprender com você. E eu falo que eu realmente te admiro. Você me encanta com seus pensamentos. Parabéns pelo que você é. Parabéns mesmo. Obrigada, amiga. Você é demais. Você também é maravilhosa. Muito obrigada a todos. Excelente tarde. Estamos juntos. Brigadão e até a próxima live, Deise. Um beijo. Tchau, tchau.